que é isso e por que isso é importante? Por favor, explique a quem nos acompanha. Bom, o grande problema do aquecimento global é que você tem excesso de carbono na atmosfera, né? A atmosfera global, ela atingiu um patamar de excesso de carbono que chega a ponto de provocar um aquecimento, e esse aquecimento, ele é danoso para os ecossistemas globais, assim, danoso do ponto de vista de desequilibrar mesmo as correntes marítimas do Atlântico, toda a área equatorial com a possibilidade de uma queda, a gente chama fenecimento da floresta amazônica e outras florestas tropicais, como do Congo e também como da Indonésia. O problema do permafrost, que é o gás metano que está no Polo Norte, e lá você pode, com o calor, com o aquecimento, esse metano se soltar e agravar ainda mais a situação. Ou seja, o carbono na atmosfera em excesso, ele é um problema que gera uma série de outros problemas, né? Então nós precisamos eliminá-lo. E quando você fala ele é produto do quê? Explica, desculpe, esse carbono é produto do quê, para quem nos acompanha? De onde vem esse carbono? Vamos lá, é da queima de combustível fóssil, né? E 70% do problema global, hoje do aquecimento global, decorre da área de energia e da queima de combustível fóssil, que é carvão, que é a queima do petróleo, a gasolina, enfim, os combustíveis fósseis, né? Inclusive o gás, que se diz que é tão bonzinho, né? Mas o gás natural também é fóssil e ele gera uma série de substâncias na atmosfera que não são desejáveis. Então nós temos que nos livrar disso. Qual foi a fórmula mágica que a humanidade encontrou? Vamos fazer um valor do carbono por tonelada e aí as pessoas podem comprar a tonelada de carbono, fazendo com que você mantenha uma floresta, por exemplo, e tenha o equivalente em carbono, e assim você pode continuar a emitir, ir se adaptando, continuando a emitir gases de efeito estufa, mas compensando em carbono. Só que essa conta, Vila, ela tem que ser feita de uma forma adequada, ela tem que ser verdadeira. Se eu usar uma métrica equivocada do cômputo de quanto vale a tonelada de carbono em termos de impacto ambiental futuro, eu vou fazer uma conta errada e eu posso provocar um mal maior, porque à medida que se pensa que vai estar se resolvendo o problema, na verdade você não está fazendo a retirada de carbono necessária para que você possa ter um futuro seguro. E aí eu queria dar um exemplo disso. Sim. A tonelada de carbono, ela é negociada, por exemplo, na área marítima para transporte de carga, por volta de 100 euros a tonelada. Isso para compensar. Mas um estudo recente da Universidade de Stanford, eles fazem uma projeção que aponta que o impacto futuro da tonelada de carbono, para você compensar aquele impacto, você vai ter que gastar $1.200 por tonelada. Então, a humanidade se movimenta tentando resolver o problema, precificando o impacto a $100 a tonelada. E, por outro lado, o valor real desse impacto é 10 vezes maior, né? Então, eu diria que nós estamos num impasse enorme hoje, porque a gente está deixando de adotar uma métrica adequada com relação ao impacto que se pretende evitar no futuro, né? Então, o mercado de carbono consiste nessa tentativa de, através de um mecanismo de compra de crédito de carbono e manutenção de florestas e contenção de emissões, você chegar a um bom resultado futuro, a um ponto que você possa, de novo, equilibrar a atmosfera planetária com um nível de carbono que não seja excesso de carbono que provoca todo esse desequilíbrio que hoje nós temos, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental que não está devidamente colocado, inclusive nas conferências climáticas. Ou seja, se você usa uma métrica que não é adequada do ponto de vista científico, talvez a gente esteja fazendo um cálculo subestimado, e isso é muito perigoso.
Eu até brinquei, eu pergunto outra vez ao Carlos Bocuí, eu perguntei ao Fábio Feldman outro dia aqui, se ele já foi chamado ao longo, e ele falou diversas vezes ao longo da minha vida. Eu pergunto se o senhor foi chamado de ecochato, ou seja, é aquele que fala contra o desenvolvimento econômico, como se tivesse uma contraposição entre defesa do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Como conciliar isso? Como é isso para o senhor? Eles falavam muito dessas questões. Eu sou ecologista, mas não sou chato. Eu já cheguei até a ver isso muito antigamente, camiseta. É muito interessante usar a palavra biodesagradável, né? E, de fato, isso acontece, porque a gente contraria, né? Sim. Eu acho que a contraposição, até eu elogiei o nome do seu programa, que é visão crítica, né? Através da visão crítica que a gente forma a consciência, que a gente se desenvolve com relação àquelas questões que não são claras para a sociedade, e você precisa lançar foco, lançar luz no problema para chegar a um bom resultado, né? Então, o setor econômico, na verdade, ele vive numa zona de conforto. Ele não quer se transformar. E isso a gente chama de business as usual, os negócios como sempre foram, né? É confortável, né? Você manter apenas a preocupação de lucratividade e não a real preocupação de impacto. Por exemplo, Vila, eu digo a você, o produto interno bruto, a medida que a gente usa para medir a riqueza de um país, será que de fato ela mede riqueza, né? Então essa métrica está equivocada. Agora, quando você diz que isso é uma métrica equivocada, é claro que você balança todo o setor que está estabelecido e que sobrevive e tem lucratividade com isso, né? Então é muito confortável taxar os cientistas ou os ambientalistas, que eu acho que os ambientalistas hoje, eles estão muito próximos da ciência, de ecochatos, né? Mas eu diria que nós somos ecocríticos. Eu acho que esse é o ponto mais adequado de definição de quem nós somos. Rafael Guimarães, para você, o Brasil, as metas que o Brasil ao longo do tempo assumiu em COPs e encontros sobre a questão do meio ambiente, o Brasil cumpriu? Quer dizer, o Brasil pode questionar os outros países numa certa altura, quer dizer, pode falar grosso, assim, numa linguagem muito vulgar, porque ele tem cumprido as metas, ou o Brasil fala grosso e na prática é muito parecido com outros com quem ele está criticando? Ele fala com o coração ambiental, efetivamente, ele está cumprindo suas metas? Professor, eu vou tentar não ser nacionalista nesse ponto. Sim. Mas, historicamente, o Brasil, ele é o país que tem mais florestas preservadas, ele é o país que, mesmo assim, o maior produtor de alimentos no mundo. E eu acho que tem um estudo dizendo, eu acho que da Mackenzie aqui de São Paulo, dizendo que o agronegócio brasileiro, em comparação com outros do mundo, os principais players do mundo, ele é também um dos mais sustentáveis e, para alguns, o mais sustentável. Então, é o país que tem a capacidade historicamente foi o país que mais, eu acho, que contribuiu com o meio ambiente no mundo. Nós temos uma energia que, perante outros países, a gente está falando aqui da Índia, a Índia se comprometeu a reduzir, mas ela aumentou muito a sua capacidade de carvão, né? A queima de combustíveis fósseis só aumenta na Índia. A China tem uma indústria termoelétrica que depende, uma matriz energética termoelétrica muito grande. Então, os grandes players do mundo, eles estão assim, muito longe do Brasil, do ponto de vista de poluir muito mais do que o Brasil. O que nós temos aqui de poluição, perante uma métrica, digamos, seria advindas de queimadas, tá? Essas queimadas, elas clandestinas ou não, manejo de florestas e também de queima de combustíveis fósseis. Perante o resto do mundo, até que a gente queima pouco combustível fóssil perante do que o mundo anda fazendo. Então, assim, historicamente, o Brasil ele tem que sim falar grosso, né? Porque é o país que mais preservou florestas, é o país que tem reserva legal na sua legislação, que raríssimos casos existem, principalmente os maiores players, nenhum tem essa questão. Mas a partir de Paris, houve um comprometimento de que, salvo engano, em 2040, a temperatura da Terra teria que aumentar a 1,5 graus do que se viu em Paris. E infelizmente, essa meta não quista está para acontecer agora, já nesta década.
Então, por isso que Paris foi diferente das outras COPs, uma COP que fez praticamente todo mundo se comprometer. E naquele momento o Brasil se comprometeu também, ainda que, digamos que não tão explicitamente, a reduzir suas emissões, e essa redução que ele se comprometeu a reduzir em Paris não foi possível, né? Nós não tivemos essa possibilidade.